Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste dia, cultuando a Deus, e queremos convidar você para estar conosco, adorando e exaltando ao Senhor. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus, estamos aqui, meu Pai, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Paizinho, toma em Tuas mãos esse momento, ó Pai. Que aonde este vídeo for ouvido, Senhor, Tu possa estar falando, Tu possa estar tocando. Meu Deus, que o Teu Espírito possa estar operando, Pai, na vida daqueles que estão ouvindo, Deus. Envia também, ó Pai, anjos lá, Deus, em cada lar, meu Pai, levando a Tua paz, o Teu amor. Ó Deus Todo-Poderoso, precisamos de Ti, meu Pai. Nos guarda e nos protege, ó Senhor. Toma em Tuas mãos esse momento e que a Tua palavra alcance cada coração, meu Deus, e produza o fruto para o qual foi destinado, ó Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor e adorar esse Deus que é maravilhoso. Neste momento que o Brasil parou, queremos declarar que toda a honra e toda a glória e toda a adoração seja dada a Ti, Jesus. Estamos declarando que o céu e os anjos estão declarando nessa noite que toda a honra e toda a glória são dadas a Ti, Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Celebra a Ti com cânticos e júbilo. Tu és o Deus Criador. Celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. O meu orgulho tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha,
de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele é o mais belo, Ele é maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Só Ele é digno de todo louvor. Só Ele é digno de toda adoração. Aonde você estiver, adore a Deus. Se humilhe na presença dEle. Se humilhe, porque essa é a vontade dEle, que a gente esteja humilhado diante dEle. Um coração quebrantado, um coração contrito. Aleluias. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Como é bom, né, louvarmos a Deus. Como é bom exaltarmos a esse Deus que é lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com vocês um texto, né? Infelizmente não podemos estar juntos, reunidos na igreja, mas estamos ligados em Cristo Jesus. Hoje foi um dia em que toda a igreja apacentar tirou para jejuar o Senhor, né? Espero que todos tenham aproveitado a presença do Senhor e que o Senhor Ele possa cada vez mais estar conosco, nos dando direção e nos enchendo da sua presença. Abram aí a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. É um texto bem conhecido, é a parábola das 10 virgens. Quero compartilhar com vocês o que Deus Ele ministrou ao meu coração nesses últimos dias, diante de toda essa nossa situação. Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias.
O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouve-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Esse é um texto muito conhecido, mas é sobre ele que eu quero conversar um pouquinho. E a minha oração é que o Senhor aplique sua palavra em seu coração, é que a palavra de Deus ela possa nos trazer vida e entendimento. Esse texto, meus irmãos, ele está inserido dentro de um contexto em que Jesus ele explica sobre a sua volta, ou melhor, como serão os sinais dos fins dos tempos, o dia e a hora serão desconhecidos. Isso aí está tudo no capítulo 24. O capítulo 25, por sua vez, vai falar sobre a parábola das 10 virgens e vai falar sobre a parábola dos talentos e o julgamento das nações. E é exatamente nesse contexto do capítulo 24, capítulo 25, onde Jesus ele fala sobre a sua volta, a separação dos justos e injustos, onde Jesus ele vai mostrar toda a vontade dele, como vai acontecer o dia da sua volta, o grande dia do Senhor. Existe essa parábola onde falam de 10 virgens. Tá? E eu não estou aqui, meus irmãos, para falar que Jesus está voltando. Eu não estou aqui para falar sobre isso, porque isso é um fato, ele está voltando. Mas a grande questão é: estamos nós preparados para a sua volta? Muitas pessoas se preocupam quando Jesus vai voltar, mas essa não deve ser a nossa preocupação. Mas a preocupação da gente é: estamos preparados para a volta de Jesus? A gente está vendo aí muita morte, muita coisa ruim acontecendo, o amor está esfriando, enfim, os sinais são muito evidentes da volta de Cristo. Mas a questão não é isso, meus irmãos, é como nós estamos aguardando esse dia. Porque o capítulo 24 vai mostrar que ninguém sabe o dia da volta de Jesus, mas sim, como nós estamos nós preparados para essa volta? E esse texto vai nos explicar, vai nos trazer algumas lições, algumas verdades, algumas lições sobre como aguardar a volta de Cristo, Jesus Cristo. Se a gente observar, essas virgens, as 10 virgens, elas tinham algo em comum. Eram 10 virgens, todas elas tinham suas lâmpadas, todas elas tinham azeite na lâmpada, todas elas saíram para encontrar com o noivo, todas elas adormeceram enquanto o noivo não chegava, e todas elas, ao ouvir o anúncio do noivo, se prepararam e acenderam as suas lâmpadas. Isso é o que está em comum em todas essas virgens, em todas essas 10 virgens. Todas elas viveram isso, todas elas se prepararam, todas elas tinham óleo, todas elas, meus irmãos, são características que estavam presentes nelas. Agora, o que é que diferenciava as prudentes das nécias, as loucas das prudentes? E aí duas coisinhas separavam, são duas coisinhas que diferenciavam essas virgens, as nécias das prudentes. A primeira é que as nécias não tinham óleo suficiente, elas tinham pouco óleo,
diferente das prudentes, que tinham muito óleo. Isso é uma diferença. E uma outra diferença é que, em consequência delas terem pouco óleo, as nécias tiveram que sair para comprar o óleo, ou seja, elas saíram da posição. Elas deixaram o seu posto de aguardar o noivo e saíram para comprar o óleo que faltava. Meus irmãos, eu lendo esse texto, eu consigo enxergar duas igrejas, ou melhor, uma igreja dentro de uma igreja. Se a gente observar o capítulo 25, verso 1, vai dizer assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar. O reino dos céus, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que saíram para pegar as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Percebam, essas 10 virgens estavam no mesmo lugar, possuíam óleo, possuíam lâmpadas, estavam juntas, mas 5 entraram e 5 ficaram. 5 tinham óleo em abundância e 5 tinham óleo faltando. Meus irmãos, eu vejo nitidamente uma igreja dentro de uma igreja. Eu vejo nitidamente aqui um povo dentro de um povo. Quantos estão dentro da igreja? Quantas pessoas vivem dentro da igreja, bate o seu ponto e vai embora para casa? Quantas estão dentro da igreja e pagam o preço de oração, pagam o preço de santidade? Meus irmãos, Deus, Ele quer nos alertar. Não é o fato de estarmos dentro da igreja que vamos ser recebidos pelo noivo quando Ele voltar. É sobre isso, meus irmãos, que eu quero falar nessa noite, falar nesse momento, é sobre isso. Estamos preparados para a volta de Cristo Jesus? Jesus, Ele vem buscar um povo, uma igreja santa, uma igreja que Ele separou. E a gente vai ver nesse texto do capítulo 25, do verso do 1 ao 13, eu separei aqui 4 características de um povo, 4 características de uma igreja que vai ser recebida pelo Senhor. A primeira característica está no próprio versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se. As pessoas que saíram para encontrar-se com o noivo, eles eram virgens. Virgens, meus irmãos, significa pureza, significa santidade. Quem saiu para encontrar eram pessoas santas. Jesus, Ele está vindo buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja em que é agradável aos olhos do Senhor. Santidade e pureza é o que Deus espera da sua igreja. Hebreus capítulo 12, o verso 14b vai dizer assim, sem santidade ninguém verá ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7 vai dizer, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Meus irmãos, se faz necessário santidade. Nesses últimos dias, nesses dias em que tudo está desorganizado, em que tudo está desajustado, Deus tem buscado pessoas santas, puras diante dEle. Pessoas que não se contaminam, pessoas que não se dobram o joelho para falsos deuses, pessoas que têm um coração reto e sincero diante do Senhor. Pessoas cuja motivação do seu coração não é agradar o homem, não é se realizar, mas sim agradar aquele que o chamou, mas sim agradar aquele que é santo. E por ele ser santo, devemos ser santos também. Eu aprendo isso claramente quando eu olho para esse texto. Deus vem buscar uma igreja santa, imaculada, uma igreja que não se contamina com as coisas desse mundo, que não se atrapalha com a sujeira desse mundo. Eu lembro de Isaías, que diante da face do Senhor, diante de Deus, ele diz, Senhor, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e vivo no meio de um povo impuro.
Sabe, meus irmãos, vivemos no meio do pecado, no meio de um povo onde está tudo corrompido, onde o certo não é mais certo, o certo agora é errado e o errado é certo, e infelizmente isso tem entrado dentro das igrejas, e é nesse contexto que Deus ele quer achar uma igreja santa, uma igreja que se guarda, uma igreja que é pura, uma igreja que não se contamina, uma igreja que não está preocupada com a moda do mundo, mas sim em agradar aquele que o chamou, em viver como aquele quer que a gente viva, em santidade. Amém? Uma segunda característica que eu encontro aqui nesse texto é que todas elas tinham lâmpadas. E a lâmpadas ela só serve para uma coisa: acender e brilhar. A lâmpada ela serve para brilhar. O próprio Jesus vai falar que não importa, não interessa que a candeia seja escondida embaixo da mesa. Pelo contrário, ela tem que estar em cima da mesa para iluminar. Nós somos a luz do mundo. Precisamos iluminar. Não basta apenas ser santo, tem que iluminar. Não basta apenas estar na igreja, aprender a palavra, se santificar. Tem que iluminar, tem que brilhar. Mateus capítulo 5, verso 16, verso A, vai dizer assim, ó: brilha a luz de vocês diante dos homens. Amém? Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Mateus capítulo 5, verso 14, parte A: vocês são a luz do mundo. Deus te chamou para ser luz. Entendam uma coisa: ser luz não é brilhar dentro da igreja. Ser luz é brilhar lá fora. Lembram das 10 virgens? 5, todas as 10 tinham óleo, mas apenas o óleo de 5 durou, manteve aquela lâmpada acesa, quando o noivo voltou. A nossa lâmpada ela tem que estar acesa, meus irmãos. A nossa lâmpada ela tem que brilhar nesse mundo sujo, nesse mundo de pecado. Aonde é que você está fazendo a diferença? Estamos no contexto em que a nossa luz deve brilhar. A nossa luz deve brilhar mais do que os dias normais, porque são nos dias de dificuldades que Deus nos chama para ser a diferença. São nos dias de dificuldades que Deus nos chama para sermos o sal dessa terra, a luz desse mundo. Apesar de estarmos em casa, isolados e confinados, meus irmãos, brilhe. Brilhe. Pega o seu telefone e dê uma palavra para quem está precisando. Mande um WhatsApp, uma mensagem para quem está precisando. Brilhe. Se preocupe com a sua igreja. Se preocupe com a sua família. Se preocupe com o seu vizinho. Estenda as suas mãos para ajudar o próximo. Brilhe, irmão. Brilhe, porque é isso que Deus espera. É isso que Deus quer da gente. É isso que eu aprendo quando eu olho para esse texto aqui. Jesus ele vem buscar um povo, uma igreja que é santa, uma igreja que brilha. Jesus ele vem buscar um povo que é encontrado por ele. Um povo que é encontrado por ele. É o noivo que vai ao encontro das noivas. Alguém falou aqui, olha, o noivo está vindo. E as virgens se prepararam e acenderam, e se prepararam para se encontrarem com o noivo. Ele está vindo para se encontrar com a igreja do Senhor. Ele está vindo para se encontrar com você, com nós, com o povo dele. Isso significa dizer, meus irmãos, que o fato dele estar vindo para se encontrar conosco, significa dizer que não devemos andar distraídos. Significa dizer que devemos estar sempre preparados. Significa dizer que não devemos nos embaraçar com as coisas dessa vida. O viver é Cristo. O Evangelho ele é loucura para os que se perdem, mas é salvação, é poder de Deus para aqueles que têm a Ele, que creem.
É Cristo que vive em mim, não sou mais eu quem vivo para mim. Meus irmãos, Ele está vindo, somos nós que temos que estar preparados, somos nós que temos que estar atentos, que temos que estar ligados, observar os tempos, os dias são maus, somos nós que temos que estar ali preparado. Ele já fez a parte dele, Ele já se entregou por nós, Ele já morreu por nós, agora somos nós que precisamos estar preparados, somos nós, meus irmãos, que precisamos estar na presença dEle, aguardando esse grande dia, vivendo da maneira que lhe apraz, da maneira que lhe agrada. E por fim, meus irmãos, uma quarta característica: não importa a hora que o Senhor vai voltar, a igreja do Senhor, ela está preparada. A igreja do Senhor, ela pode estar dormindo, pode estar trabalhando, pode estar fazendo o que for, Ele vai encontrar uma igreja pronta para Ele. Amém? Entendam, todas as 10 estavam dormindo, quando ouviram a voz que dizia: o noivo chegou, se levantaram, acenderam suas lâmpadas e se prepararam. Já estavam ali prontas, apenas aguardando a hora certa. As 5 nécias nesse momento pediram o óleo, o azeite daquelas que tinham, e as que tinham disseram: não, vão comprar. Entendam uma coisa, o texto diz que as 10 dormiram, o texto diz que as prudentes tinham azeite na vasilha, e as nécias não tinham azeite, só aqueles que estavam na lâmpada. Ao invés de dormir, por que é que aquelas virgens nécias não saíram para comprar? Por que, igreja do Senhor? Porque ao invés de dormir, elas não saíram para comprar? Quando elas perceberam que as outras tinham mais óleo, por que elas não se preocuparam também naquele momento em sair para buscar mais óleo? Eu vejo uma igreja descomprometida, uma igreja que se fundamenta apenas em oba-oba, uma igreja sem compromisso com Deus, uma igreja sem compromisso um com o outro, uma igreja egoísta, uma igreja que não está preocupada em agradar ao Senhor, mas ela se preocupa apenas nela, em si, o seu foco está em si. É isso que eu aprendo quando eu olho para essas 5 virgens nessas, porque elas tiveram tempo para sair, elas tiveram tempo para se preparar, mas não se prepararam, preferiram pedir. Olha, entenda uma coisa: o azeite, o óleo, a unção de Deus, ela é apenas para aqueles que buscam a Deus, é individual. Elas não compartilharam porque cada um tinha sua porção com Deus. Qual é a tua porção com Deus? O que é que tu tem feito para se encher de Deus? O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo, ou da própria presença de Deus. Então nós é que temos que nos encher, nós é que temos que buscar. O azeite não se dá, não se vende, não se empresta, é individual, é você, sou eu, somos nós que temos que nos encher. E essa é a preparação, é isso que Deus Ele espera da sua igreja. Uma igreja cheia de Deus, uma igreja preparada, uma igreja que busca a presença de Deus. As virgens nessas, elas só pensaram em sair quando o noivo chegou. Meus irmãos, é tarde. A Bíblia vai relatar que o arrebatamento da igreja será no abrir e piscar de olhos. São dias normais, onde todo mundo está se casando, onde todo mundo está trabalhando, onde cada um está vivendo a sua vida. Quando de repente chega o grande dia do Senhor, ninguém sabe, não há tempo para se preparar, o tempo é agora. A morte também é uma situação que ninguém sabe o dia da sua morte, a qualquer momento podemos morrer. Como nós estamos com Deus, estamos preparados com Deus.
Estamos nos enchendo de Deus, porque seja na morte, ou seja no arrebatamento da sua igreja, será de repente, será algo que ninguém vai esperar. Quando acontecer, já aconteceu. Igreja amada do Senhor, Deus ele está buscando uma igreja santa, uma igreja que brilha. Deus ele está buscando uma igreja que é encontrada por Ele, que se prepara para Ele. Essa é a igreja que Deus tem buscado, essa é a igreja que Deus quer encontrar aqui na terra. A própria palavra diz que o amor de muito vai esfriar. Mas entenda uma coisa, é só cheio do poder de Deus, buscando a Deus, a presença de Deus, que nós vamos estar prontos para o dia da nossa morte, ou para o dia em que Ele voltará para buscar a sua igreja. Não se espantem com tudo isso que está acontecendo no mundo. É só mais um dos acontecimentos previstos na palavra de Deus, dos fins dos últimos tempos. Se preocupem em buscar a Deus. Se preocupem em se estar pronto, estar preparado para receber a Deus. Se preocupe com você, igreja do Senhor. Hoje fizemos um jejum, foi decretado um jejum nacional, para que todos jejuassem. E sabe qual é o motivo desse jejum, meus irmãos? Arrependimento. Arrependimento. Mas por que arrependimento? Nós não somos crentes. A igreja está suja. A igreja não tem se posicionado, a igreja não tem esperado ao Senhor, a igreja ela não tem se preparado para Cristo Jesus. Eu creio que Deus está falando com o mundo, mas eu creio muito mais que tudo isso que está acontecendo, Deus quer falar com a sua igreja, que tem saído do lugar da posição, que tem saído para comprar azeite, que tem saído para pedir azeite emprestado. Eu tenho visto, é essa igreja que Deus quer mudar a história da igreja com tudo isso. Igreja do Senhor, abra o seu olho. Aproveite esses dias para buscar a Deus. Crie o hábito, cresça no Senhor. Mude suas prioridades, mude a forma de viver, se adeque ao novo, aquilo que Deus ele tem proporcionado para você, porque a igreja que Deus tem buscado é uma igreja santa, é uma igreja que ilumina, que brilha, é uma igreja que é aguardada pelo noivo, é uma igreja que se prepara para receber o noivo. Amada igreja do Senhor, eu quero concluir. Deus, Ele tem algo maravilhoso para a sua igreja. Deus, Ele quer se mover no meio da sua igreja como Ele nunca se moveu antes. Mas Ele precisa encontrar uma igreja santa. Ele precisa encontrar uma igreja comprometida com Ele. Ele precisa encontrar uma igreja onde a prioridade da igreja é o próprio Deus. Onde quem tem que crescer é o próprio Deus. Onde Deus é o centro de tudo. Chega do eu, chega do coitadinho, chega do meus irmãos. Ou nós vivemos para Deus e por Ele, com Ele, ou não vamos ter espaço quando Ele voltar para receber a sua igreja, ou não vamos estar ali, entrando aonde Ele quer que a gente entre. Mateus capítulo 25, 13 vai dizer assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus capítulo 24, 12 e 13 vai dizer assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera, igreja. Vigia, igreja. Vigia, não seja como a Nécia, como as virgens loucas, mas sejamos como as virgens sábias, prudentes, que vigiem todo o tempo, que fica ligada no Senhor, que aguarda o noivo ansiosamente, que espera nele todas as coisas. Amém? Vigie, persevere, porque o Senhor nunca te abandonou, o Senhor nunca deixou de olhar para ti, o Senhor se agrada daqueles que com coração puro e sincero buscam a sua face, o Senhor se agrada, meus irmãos,
com um homem e a mulher, com a sua igreja, que tem um coração na sua presença. Eu quero compartilhar com vocês isso nesse dia. E que o Senhor, Ele possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Não desistam, não desanimem, mas perseverem, mas vigiem e lute, porque o Senhor é um Deus bom e que se agrada de ti. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus Ele possa falar cada vez mais ao seu coração nesses dias de tantas dificuldades. Fiquem na paz e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.